Daniel capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 2 versículos. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Eu queria hoje pensar com vocês sobre o tema, quando Deus disciplina o seu povo. Essa vai ser o enfoque desta primeira mensagem deste livro. E eu chamo a sua atenção para uma breve retrospectiva histórica para entendermos o que está escrito aqui. Você sabe que Deus chamou um homem, Abraão, e através deste homem formou uma família, e através desta família Deus formou uma nação, e essa nação ficou no Egito 400 anos, e diz a Bíblia que o clamor deste povo subiu à presença de Deus, porque Deus viu a aflição do povo, Deus ouviu o clamor do povo, e Deus desceu para libertar o povo, e Deus enviou Moisés para libertar o povo. E Deus então mandou 10 pragas ao Egito, para desmantelar as divindades do Egito, e tirou o seu povo de lá. Por 40 anos esse povo andou pelo deserto. Depois de andar 40 anos pelo deserto, sob a liderança de Moisés, o povo gastou mais 7 anos para tomar posse da terra prometida, sob a liderança de Josué. Após isso, estabelece-se em Israel, nessa nação, uma teocracia. Nessa teocracia, governo de Deus, Deus mesmo levantava um líder, um juiz. E Israel então viveu durante cerca de 330 anos sob o comando de Deus através desses juízes. Israel vivendo um tempo de instabilidade espiritual, pecado, juízo, arrependimento, restauração, e indo e vindo nessa questão. Depois de 330 anos de teocracia, o povo pediu um rei para si. Samuel, o último juiz, disse: Deus, mas não pode ser. E Deus disse para Samuel: atende o povo, porque na verdade o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. E então começa uma nova fase política na história de Israel, que nós poderíamos chamar de monarquia. A teocracia muda para monarquia, o governo de um rei. E nós tivemos 3 reis no governo da monarquia unificada: Saul, Davi e Salomão, cada um deles reinando 40 anos. Com a morte de Salomão, no ano 931 a.C., seu filho Roboão, não revelando sabedoria e perspicácia para governar, o reino é dividido. E 10 nações seguem a liderança de Jeroboão I, formando o que se chama de Reino do Norte, cuja capital mais tarde vai ser Samaria. E essas 10 tribos do norte vão formar aquilo que nós chamamos de Israel ou Efraim. Neste Reino do Norte tivemos 19 reis em 8 dinastias. Dinastia é o governo de uma família. Então, no Reino do Norte tivemos 19 reis com 8 dinastias diferentes, e desses 19 reis não houve um sequer que andasse com Deus. Todos eles foram homens ímpios. Apesar de Deus alertar através dos seus profetas, o povo não ouviu a voz de Deus, e então em 722, Deus mandou a Síria, que levou este povo para o cativeiro, e nunca mais de lá voltou. Essas 10 tribos se dispersaram por lá. Os que ficaram na terra foram misturados com outros povos por uma política de Sargão II, vindo a formar o que nós chamamos de povo samaritano. Um caldeamento de judeus e outros povos gentílicos. As 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, seguem a linha davídica e só tem uma dinastia. Por quê? Porque através dessa tribo do sul, ou deste reino do sul, é que deveria se cumprir a profecia do Messias.
Portanto, não podia ter outra dinastia. Aconteceram tentativas para que essa dinastia fosse interrompida, mas se interrompesse, frustraria os propósitos de Deus, e os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Nessa dinastia, neste reinado do sul, nós tivemos 20 reis, alguns piedosos, outros não. Acontece que no ano 608, depois de uma reforma religiosa através do rei Josias, um homem piedoso, um homem que andou com Deus, um homem que ao descobrir a lei de Deus, na casa de Deus, depois de um tempo de apostasia, ao ouvir a leitura da palavra de Deus, ele rasga suas vestes no ato de contrição e arrependimento. Mas um homem que politicamente comete um equívoco, porque estava existindo uma grande batalha entre a Síria e Egito, disputando a hegemonia do mundo. E então Josias entende que deve declarar guerra contra o faraó Neco e lutar contra os exércitos do Egito, e nesta guerra de Carquemes, Josias morre. Josias morre. E o Egito então domina o seu filho Jeoacás. Neste momento, Jeoacás precisa pagar tributos ao Egito. Mas logo depois, acontece um fato interessante, é que Joaquim, este rei, Jeoacás é deposto, porque em seguida você vai perceber que a Babilônia vai vencer o Egito, vai triunfar sobre o Egito, e a Babilônia vai depor este rei Jeoacás, filho de Josias, vai levá-lo para o cativeiro, e vai estabelecer o seu irmão Eliaquim, que vai receber o nome de Jeoaquim, em seu lugar. E Jeoaquim é um rei ímpio, provando para nós a quebra de um mito, que filho de peixe não é peixinho, filho de crente não é crentinho. Josias era um homem piedoso, mas os seus filhos foram homens maus, homens ímpios, homens que se corromperam, homens que não andaram com Deus, homens que não ouviram a voz de Deus, ao ponto desse rei Jeoaquim, quando ouviu a leitura da palavra de Deus, foi capaz não de rasgar as suas vestes, como fez o seu pai, num ato de quebrantamento, mas pegou o rolo do livro da lei de Deus, e o picou, e o cortou, e o jogou na fogueira, queimou a palavra de Deus. Se não bastasse isso, ele mandou prender o profeta, que mandara esta mensagem para ele. Doutra feita, este mesmo rei, ao ouvir a pregação de um outro profeta, o profeta Urias, pelo fato do profeta não estar profetizando de acordo com o querer e as conveniências dele, ele perseguiu esse profeta, o profeta fugiu para o Egito, ele mandou prender esse profeta no Egito, o trouxe de volta e o matou. Este era um homem, filho de um homem piedoso, como o rei Josias. Mas, queridos irmãos, nós precisamos observar um detalhe, então. O que acontece? Nesse período, então, a Babilônia, que dominava o mundo, logo depois que ganhou esta batalha em Carquemes, passa por Jerusalém, e leva os vasos do templo, e leva também alguns nobres, isso em 606, para a Babilônia. Mais tarde, e é aí que entra o começo do livro de Daniel, mais tarde, numa segunda leva, em 597, ele retorna, leva mais um bando de gente para a Babilônia, desta feita, segundo os estudiosos, o profeta Ezequiel é levado também. E nesse período então, um outro rei se levanta, o rei Zedequias, e este rei, depois de um tempo se rebela contra a Babilônia, e a Babilônia num terceiro cerco, agora em 586, durante 18 meses cercou a cidade de Jerusalém. Se você ler o livro do profeta Lamentações de Jeremias, você vai ver o drama que foi. Faltou pão na cidade, faltou água na cidade.
E as pessoas começaram a morrer de fome e de sede e de pestilências dentro dos muros, porque do lado de fora dos muros, os soldados caldeus cercavam a cidade. O profeta Jeremias chegou a dizer que mais felizes foram aqueles que morreram à espada do que aqueles que morreram dentro dos muros da cidade de Jerusalém. As crianças foram esmagadas, os velhos foram pisoteados, as jovens foram forçadas. E quando o exército caldeu invadiu a cidade, arrebentou suas muralhas, queimou os seus prédios, destruiu o templo, o rei Zedequias tenta fugir. Mas ele é capturado, é levado à presença do rei. E o rei, com um requinte de crueldade, traz os filhos de Zedequias e os mata na presença do seu próprio pai, a presença do próprio rei, e depois vaza os olhos de Zedequias e o leva cativo para a Babilônia com os demais prisioneiros. Esse é o contexto que você está vendo, que está cercando o livro de Daniel. Por que tudo isso? Por que tudo isso? Exatamente, queridos irmãos, porque o povo de Deus, depois de experimentar um reavivamento espiritual no tempo de Josias, se esqueceu de Deus outra vez. Isso significa que nem sempre as reformas ou os reavivamentos que marcam uma geração são tão profundos ao ponto de passar para a geração seguinte. Isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para nós. É possível uma geração andar com Deus e a geração seguinte rebelar-se contra Deus. Lembram lá quando o povo entrou na terra prometida? Que diz a Bíblia que aquela geração que nasceu na terra prometida não conhecia o Senhor. Os pais, de certa forma, falharam e não conseguiram passar o mesmo fervor, o mesmo compromisso, o mesmo zelo, a mesma dedicação que tinham com Deus para os seus filhos. E o que acontece agora? O rei abandona Deus. Os sacerdotes que deviam zelar pela casa de Deus se corrompem a tal ponto de trazer abominações para dentro da casa de Deus. E o povo todo se corrompe. Em vez de escutar a voz de Deus, os reis e os sacerdotes perseguem os profetas, prendem os profetas e mandam matar os profetas. E agora não tem outra alternativa, senão Deus então trazer seu juízo ao seu próprio povo, como que usando a vara da sua ira para corrigir o seu povo, o povo da aliança. Se você notar, a Babilônia vem, toma este povo, leva para a Babilônia. Talvez nós tenhamos que entender um pouquinho sobre a Babilônia. A Babilônia tornou-se senhora do mundo. E é um fato interessante aqui, porque Egito e a Síria estavam brigando, disputando quem dominaria o mundo. E naquela briga, os dois se enfraqueceram. E a Babilônia tirou proveito disso. É como, deixa eu tentar ilustrar. É como você pegar dois cães que estão brigando por um osso. Brigam daqui, brigam dali, brigam daqui, brigam dali, pela posse do osso. Um terceiro cão chega e leva o osso facilmente. Foi isso que aconteceu. Egito e a Síria brigavam pela hegemonia do poder. E se esqueceram de que estava se levantando um império poderosíssimo, que acabou abocanhando a Síria e abocanhando o Egito. E a Babilônia se torna a senhora do mundo. Nabucodonosor se torna um dos maiores monarcas da história, que reina durante 43 anos, tornando a Babilônia uma das mais magnificentes cidades do mundo em sua época. Para vocês terem uma ideia, as muralhas da cidade de Babilônia tinham 30 metros de altura, é uma coisa inimaginável isso. Tão largas ao ponto de poder correr sobre estas muralhas 3 carruagens aparelhadas, com 1.200 torres de vigias, uma cidade humanamente inexpugnável.
Nabucodonosor embelezou e enriqueceu essa cidade a tal ponto de que uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava lá, os jardins suspenso da Babilônia. Nos grandes prédios e edifícios, Nabucodonosor, para atender às suas mulheres, construía aqueles jardins belíssimos, suspensos, que tornaram-se famosos no mundo inteiro. E o povo de Deus é levado para a Babilônia, no seu cativeiro. Dito isto, irmãos, eu gostaria então de nós tirarmos desse texto, desses 2 versos, algumas lições práticas para nós hoje. Primeiro, Deus disciplina o seu povo quando o seu povo deixa de obedecer a palavra de Deus. Você e eu sabemos disso. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Isso é uma lei de Deus, ela não muda. Passa geração, entra geração, esse princípio há de permanecer. Quando há obediência, há bênção. Quando há transgressão, há prejuízos. Se você ler a história de Israel, é isso que você vai ver repetido em cada página do texto sagrado. Sempre que alguém piedoso se levantava e conduzia o povo pela estrada da obediência, a bênção de Deus fluía sobre o povo. Sempre que um homem mau se levantava e desviava o povo do caminho de Deus, da palavra de Deus, o juízo de Deus vinha, a disciplina de Deus vinha, o castigo do céu acontecia e o povo gemia e sofria amargamente. Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Nós podemos escolher. E Deus ainda propõe para nós 2 caminhos. E Deus ainda diz para o seu povo assim: eu te proponho hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus ainda amorosamente nos recomenda: escolha, pois, a vida para que você viva. A escolha é nossa. Quando o povo de Deus é derrotado, preste atenção nisso. A causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a fraqueza do próprio povo de Deus. Judá não caiu nas mãos da Babilônia porque Judá era fraca. Judá caiu nas mãos da Babilônia porque Judá pecou contra Deus, e Deus mesmo entregou Judá nas mãos do rei da Babilônia. Nada nos torna mais vulneráveis do que o pecado. Nada nos torna mais fracos do que o pecado. O pecado mina as nossas forças, destrói a nossa capacidade de resistência. O pecado é combustível para o inimigo. O pecado nos desestabiliza. Judá caiu. E se você ler com bastante atenção, vai perceber: o Senhor entregou. O Senhor entregou. E entregou por causa do pecado. Então, esta é um princípio de Deus para você e para mim hoje, aqui e agora. Quando nós transgredimos a palavra de Deus, quando nós escolhemos o caminho da desobediência, Deus nos torna vulneráveis. Deus nos torna fracos. Nós perdemos a capacidade de resistir o ataque do inimigo. Observa outra coisa: em vez do rei Jeoaquim rasgar as suas vestes ao ouvir a mensagem de Deus, ele rasgou a palavra, ele queimou a palavra e ele mandou prender o profeta de Deus. Irmãos, nós podemos também chegar a este estágio de endurecimento se não tomarmos cuidado. Como é que nós reagimos diante da palavra do Deus vivo? Com quebrantamento ou com endurecimento? Ouvimos com bom grado apenas aquilo que satisfaz os nossos ouvidos, ou temos atenção para escutar o que Deus está falando? Uma das maiores tentações da igreja evangélica nos dias de hoje é querer que os pregadores preguem o que eles querem ouvir e não o que precisam de ouvir. Há muitos pregadores hoje que já venderam suas consciências, que já negociaram seus ministérios, que já se prostituíram nesse sentido e pregam não a palavra de Deus, mas pregam o que o povo quer ouvir. Naquilo que Paulo vai denunciar: paz, paz, quando não há paz. E diz o texto aqui que o rei Jeoacás
bem como o seu povo, ao ouvir a palavra de Deus, num tempo gravíssimo, num tempo de tensão, num tempo decisivo, em vez de se humilharem, de se voltarem para Deus, em vez de rasgarem suas vestes e o coração, eles rasgam a palavra e queimam a palavra. E quando a palavra de Deus é queimada, nós não estamos, e ninguém está destruindo a palavra de Deus, está simplesmente aumentando a combustão do próprio juízo de Deus sobre aqueles que tais coisas praticam. Vejam ainda, a certeza do cumprimento das promessas de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo de Deus ao arrependimento. O povo de Judá conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus, conhecia os juízos de Deus, conhecia os muitos momentos da visitação de Deus sobre a nação, em juízo, em disciplina. E sabiam que Deus, quando fala, seja para abençoar, seja para castigar, Deus cumpre o que fala. É tolice nossa achar que Deus vai ferir a sua aliança, que Deus vai encolher o seu braço e não vai cumprir o que promete, seja para abençoar, seja para castigar. Mas mais do que isso, irmãos, a hediondez do pecado, aos olhos de Deus, deveria levar o povo ao arrependimento. Se olharmos bem, foi o pecado que trouxe a destruição de Jerusalém. Foi o pecado que trouxe a destruição do templo. Foi o pecado que levou as famílias a serem arrebentadas. Foi o pecado que levou os vasos do templo sagrados de Deus serem levados para um templo pagão. Foi o pecado que trouxe toda a tragédia sobre a nação. E não é diferente hoje. Então essa é a primeira mensagem que eu gostaria que nós observássemos. Deus disciplina o seu povo quando o seu povo deixa de ouvir e obedecer a sua palavra. Segunda coisa, segunda lição prática. Deus disciplina o seu povo quando este povo substitui a obediência à palavra de Deus por uma fé mística ou por uma confiança no braço da carne. Eu vou explicar. Por que é que Judá foi levada para o cativeiro? Leia o livro do profeta Jeremias para vocês entenderem. Sabe o que estava acontecendo? O entendimento do povo era o seguinte: enquanto o templo estiver erigido em Jerusalém, enquanto nós tivermos sacerdotes ministrando, enquanto nós tivermos sacrifícios acontecendo, enquanto nós estivermos nos reunindo no templo, enquanto as cerimônias estiverem acontecendo, enquanto o incenso estiver sendo queimado, enquanto nós estivermos celebrando o culto a Deus no templo de Jerusalém, nada pode nos acontecer. Lá no capítulo 6, ele chegava a dizer: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Só para continuarem na prática de seus pecados. O que significa isso? Eles estavam confiando na religiosidade, no templo, na liturgia, nos sacrifícios, no serviço que eles prestavam, e não no próprio Deus. Meus irmãos, há uma linha tênue, muitas vezes, que separa a religiosidade humana do relacionamento pessoal com o Deus vivo. Às vezes podemos ser zelosos da religião e perdermos de vista completamente o nosso relacionamento pessoal com o Deus vivo. O Senhor Jesus ilustrou isso na igreja de Éfeso. Que igreja preciosa! Que igreja fiel à palavra, que igreja fiel à doutrina, mas que igreja que perdeu o seu encanto pelo noivo da igreja, o Senhor Jesus Cristo. É possível, querido, que você seja um crente, zeloso da sua fé, da sua doutrina, da sua religião, da sua denominação, do arcabouço teológico que você um dia abraçou e creu. Mas é possível você manter tudo isso e ainda assim não ter intimidade com Deus e confiar nessas coisas, sem estar relacionando-se pessoalmente com o Deus vivo. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não tolera pecado, nem no mundo, nem muito menos dentro da sua própria casa. Deus não tolera. Eles estavam confiando no templo só para permanecerem em seus pecados. Segunda coisa: quando os verdadeiros tesouros espirituais são perdidos em nossa vida, a perda dos tesouros materiais vem como sinal da disciplina de Deus. Eles estavam encantados com os tesouros do templo. Que templo bonito, que templo luxuoso, que templo maravilhoso, que objetos sagrados tão lindos nós temos. E eles se encantavam e eles confiavam nessas coisas, mas eles perderam o maior de
todos os objetos sagrados que eles deviam guardar com todo o carinho, que era o relacionamento deles com Deus. Às vezes nós temos mais zelo de coisas do que zelo com o nosso relacionamento com Deus. E porque eles perderam o maior tesouro, que é o tesouro espiritual, então Deus permitiu e até mesmo entregou os vasos do templo nas mãos do inimigo, para que aquela fé mística e falsa que eles possuíam no templo e nas coisas do templo, para que eles então pudessem entender que tinham que colocar a confiança deles não no templo, mas no Deus que habita no templo, o Deus vivo. Preste atenção em outra coisa. Mesmo quando o inimigo está sendo uma vara da ira de Deus para castigar o povo de Deus, é Deus quem está no controle. Eu gosto muito de olhar isso. É Deus quem está no controle. Foi Deus quem trouxe os caldeus. Foi Deus que entregou o rei nas mãos de Nabucodonosor. Foi Deus que entregou os vasos do templo nas mãos de Nabucodonosor. Preste atenção que Deus é soberano e até os ímpios estão a serviço de Deus, sabendo eles ou não. Nós precisamos ter uma visão muito clara da soberania de Deus na história. Quando você compreende que Deus é Senhor da história, que Ele está no trono, que Ele dirige as nações, que Ele levanta reis, que Ele depõe reis, que Ele levanta impérios e abate impérios, que Ele levanta reinos e abate reinos, que Ele levanta nações e abate nações, você começa a perceber que nada foge ao controle do Deus soberano que está assentado no trono. O Senhor lhe entregou nas mãos. Nos diz o verso 2, tudo foi obra de Deus. Nabucodonosor era apenas, tão somente, uma vara da ira de Deus, para Deus disciplinar o seu povo. Lá em Jeremias 25, 9, Deus chama Nabucodonosor, um homem ímpio, de meu servo. Meu servo. Por que era servo de Deus? Não era servo no sentido de que nós o somos. Não era servo porque ele olhava para Deus e o obedecia e tinha prazer na comunhão com Deus. Ele nem sabia que era servo. Ele era servo porque, embora ele fosse o rei que dominava quase o mundo inteiro, ele estava debaixo do controle do governo do Deus vivo. O trono de Nabucodonosor estava debaixo do trono do Deus vivo. Nabucodonosor estava sendo usado por Deus para cumprir os propósitos de Deus, para que a soberania de Deus se estabelecesse na história do seu próprio povo. Agora, preste atenção nesse outro detalhe. Quando o povo de Deus deixa de confiar em Deus para confiar no braço da carne, daí pode vir a sua própria ruína. Sabe o que aconteceu? Para fugir do domínio egípcio, Judá fez aliança com a própria Babilônia. Se você ler a Bíblia, e você já leu certamente, você sempre vê que Deus reprovou Israel toda vez que Israel deixou de confiar em Deus para fazer uma aliança, tentando se segurar. Esse problema não é só do povo, não, é meu e seu. Nós temos essa tendência. Nós temos dificuldade, às vezes, de crer no Deus que nós não vemos. Nós queremos buscar algum refúgio para nós, que nós podemos agarrar, pegar, tocar. É por isso que nós confiamos que o dinheiro é que vai trazer a solução. É por isso que nós achamos que o nosso destino vai depender do presidente, ou do prefeito, ou do ministro, ou da canetada daquele que tem o poder na mão. É por isso que às vezes nós negociamos, transigimos. É por isso que às vezes nós acreditamos que, na verdade, a história está nas mãos de homens. E então nós entramos em negócios e acordos para nos garantir e nos assegurar. E o que é que aconteceu com Judá? Ela fez aliança com a Babilônia pensando que aí estava a sua segurança e aí estava a sua própria ruína, a sua própria destruição. Quando ela achou que a segurança dela não estava em Deus, mas na Babilônia, Deus levantou a Babilônia para destruí-la. E todas as vezes, meus amados irmãos, que nós tiramos os olhos de Deus para botar a nossa confiança no braço da carne, nós também podemos sofrer a mesma consequência de encontrar naquilo que pensávamos estar a nossa segurança, a nossa própria derrota. Nenhum inimigo pode ser mais perigoso para nós do que os amigos que tomam o lugar de Deus na nossa vida. Em último lugar, Deus disciplina o seu povo para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas e o seu governo é universal. Deus está no controle do invasor e do invadido.
A Babilônia é trazida por Deus. Leia o livro de Abacuque que você vai ver isso claramente. Deus diz para o profeta: eu estou trazendo uma nação amarga e poderosa. Abacuque fica absolutamente alarmado quando vê que Deus traz um povo, não em entendimento dele, pior do que o povo de Deus, para disciplinar o povo de Deus. Mas é Deus quem está trazendo os caldeus, é Deus quem está trazendo a Babilônia. E agora Daniel está dizendo que é Deus quem entrega o rei de Judá nas mãos do rei da Babilônia. É Deus quem entrega os vasos do templo nas mãos do rei da Babilônia. Deus está governando o invasor e Deus está disciplinando o invadido. Outra coisa, você já parou para perceber por que é que Deus permitiu que os vasos do templo que eram sagrados fossem profanados? Por que Deus permitiu isso? Será que Deus não tem zelo das suas coisas? Você se lembra lá de 1 Samuel capítulo 4, quando o povo de Israel estava entrando em guerra contra os filisteus, e os sacerdotes estavam em pecado, Hofni e Finéias, e de repente entram naquela batalha e 4.000 homens caem, mortos, e eles se lembram, é a Arca da Aliança, vamos trazer a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. E trouxeram a Arca da Aliança, e houve júbilo no arraial de Israel, e houve um estrondo no arraial do inimigo, mas de repente diz a Bíblia que houve a guerra, e os filisteus tomaram a arca, roubaram a arca, mataram os sacerdotes, 30.000 homens caíram naquele campo de batalha, o Eli, os pais dos 2 sacerdotes, caiu, quebrou o pescoço, e a glória de Deus foi-se do povo. O povo estava botando a confiança na arca, símbolo da presença de Deus, mas não estava andando em comunhão com o Deus simbolizado por aquela arca, e Deus permitiu que a arca fosse profanada, roubada pelos filisteus, para que a confiança do povo se voltasse para Deus, e não para um objeto sagrado. Deus permitiu que os vasos do templo fossem roubados e profanados, para mostrar ao povo que o povo tinha que confiar não no templo, não nos vasos, mas em Deus. Deus permitiu que os vasos fossem profanados, porque os próprios sacerdotes já tinham profanado o templo, quando traziam abominações para dentro da casa de Deus. Agora, se vocês quiserem saber se Deus tem zelo pelas coisas dele, tem. Tanto é que que quando Belsazar foi pegar esses mesmos vasos, para dar uma festa de bebedeira, naquela noite, o rei morreu, e a Babilônia caiu. Deus é zeloso. Se Deus permite que as coisas dele sejam profanadas, é para ensinar uma lição. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca, não. Deus está mostrando para nós, irmãos, que uma religiosidade externa não pode nos defender no dia da adversidade. Não pode. E eu queria confrontar o seu coração nesta noite. Meu irmão, sonda o seu coração, sonda a sua alma, por favor. Não se contente em ter apenas uma religiosidade externa, em apenas ser um protestante, apenas ser um evangélico, apenas ser um membro de igreja, apenas carregar uma Bíblia, apenas fazer orações regulares, mas sem verdadeiramente andar na presença do Deus vivo, porque no dia da adversidade, esse tipo de fé não poderá valer a você. O que é tremendo nesse texto é que Deus ainda ensina uma outra lição para nós. Um rei ímpio demonstra mais zelo ao seu ídolo do que o povo de Deus demonstra zelo pelo Deus verdadeiro. O que aconteceu? O que Nabucodonosor fez? Pegou os vasos do templo, de ouro, levou para onde? Para a casa dele? Não levou para a casa dele. Não levou para o palácio. Levou para a casa do Deus, para a casa do seu Deus, para a casa de Bel. Significando o seguinte, ele estava passando a seguinte imagem, a seguinte mensagem: ele estava honrando o seu ídolo, ele estava honrando o seu Deus, ele estava reconhecendo que a vitória que ele estava tendo era proveniente do seu Deus, no que ele estava errado, obviamente. Mas muitas vezes, os ímpios são mais zelosos na adoração dos seus ídolos, do que o povo de Deus é zeloso em servir ao Deus vivo e verdadeiro. E eu queria então concluir esta palavra inicial, e desculpem-me, mas é uma palavra pesada logo no início, porque não podia ser diferente. Eu não estou aqui com o compromisso de agradar-lhes os ouvidos, mas de expor-lhes a palavra de Deus. E esta palavra inicial
começa com a palavra de juízo. A partir de agora você vai ver como Deus levanta alguém especial nesse meio, para ser modelo para nós. Mas eu queria, de forma prática então, deixar 5 lições para você. Primeiro, 5 lições práticas, na conclusão. O cálice da ira de Deus, um dia, vai transbordar. A paciência de Deus, um dia, tem o seu limite. Esse mesmo Deus que parece, na linguagem do Salmo 73, que está dormindo, um dia ele vai acordar. As coisas parecem calmas, tranquilas. Parece que o moinho de Deus está moendo devagar demais. Mas eu posso lhe dizer que o moinho de Deus moe devagar, mas também moe muito fino. A ira de Deus um dia transborda. E foi isso que aconteceu com Judá. Chegou um dia que Deus disse, basta, chega. E Deus entregou a cidade santa nas mãos do inimigo, o templo sagrado nas mãos do inimigo, os vasos sagrados nas mãos do inimigo, o seu próprio povo, o povo da aliança, nas mãos do inimigo. E usou este inimigo para ser chicote da sua ira contra o seu próprio povo. Segunda lição prática, o pecado não compensa. O pecado não compensa. Aqueles que vivem na prática do pecado um dia serão apanhados. Ninguém pode escapar. A Bíblia diz, louco é aquele que zomba do pecado. Louco. Será apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. Terceiro, uma religião apenas de fachada não pode nos ajudar no dia da calamidade. Confiar no templo não é suficiente. Você precisa confiar no Deus vivo. Quarto, o amor de Deus é visto até mesmo na sua amarga disciplina. Isso é maravilhoso. Sabe por que Deus mandou o seu povo para a Babilônia? Foi porque Deus é amor. O povo de Judá, durante séculos e séculos, viveu prisioneiro da idolatria dos povos gentílicos à sua volta. Deus ofereceu àquele povo um caminho de obediência, o povo não ouviu. Então Deus usou um remédio amargo, para que esse povo fosse curado de vez da idolatria. E quando aquele povo, depois de 70 anos de amargo cativeiro retorna, esse povo está curado da idolatria. Quando Deus manda disciplina, não é porque quer destruir seus filhos, é porque Ele quer restaurar os seus filhos. A disciplina é ato de amor, ainda que a disciplina doa. Em último lugar, Deus é soberano, e seu trono dirige até mesmo as nações ímpias, para que elas cumpram os propósitos soberanos de Deus. A Babilônia estava nas mãos de Deus. Nabucodonosor era servo de Deus. A história pertence a Deus. É Deus quem está no trono. É Deus quem dirige a história. É Deus quem dirige a igreja. É Deus quem dirige a sua vida. Isso é maravilhoso saber. É maravilhoso descansar nessa soberania divina. Nesse contexto, queridos, nesse contexto é que Deus então levanta Daniel. E Daniel passa por essas tempestades todas, ainda um adolescente, vitoriosamente. E há um segredo na vida deste adolescente, deste moço. Por que é que Daniel permanece firme diante do seu Deus, sem vacilar, sem transigir, sem se corromper? Existem 2 segredos apenas na vida desse moço, que você e eu, se foi criado na igreja desde o berço, aprendeu desde a classe de hall de berços. Nós às vezes achamos que as coisas de Deus são complicadas, que você tem que ter uma experiência mística com Deus, para você aprender a andar com Deus. Não, queridos, o segredo de Daniel era tão simples, que as crianças da nossa igreja, certamente todas já ouviram. Sabe qual é o segredo de Daniel? Daniel era um moço que andou com Deus, porque Daniel em todos os momentos buscava Deus em oração. Segundo, Daniel foi capaz de manter-se firme, porque Daniel sempre estava com a palavra de Deus aberta, examinando as Escrituras. 2 coisas simples, Bíblia e oração. Nada de místico, nada de espetacular. Eu quero lhe dizer que também vivemos em turbulências, dias difíceis. A única maneira de você ser um crente que faça diferença na história e seja um modelo de piedade num mar de corrupção é se você for um crente comprometido em oração e em examinar a palavra de Deus. Um crente que não seja dedicado ao estudo da palavra e que não tenha vida de oração, ele naufraga neste mar revolto que está bramindo à sua volta. Que Deus nos ajude
a olhar para este livro e tirar as lições dele. Eu quero encorajar você, em nome de Jesus, a caminhar conosco durante esses estudos de Daniel. Com a graça de Deus, estaremos terminando no dia 8 de dezembro. E eu queria até fazer um apelo a você que está aqui hoje. Quarta-feira que vem, o estudo tem tudo a ver com a juventude. Para mim não tem texto mais importante da Bíblia para a juventude do século 21 que o capítulo 1 de Daniel. E eu queria desafiar você, em nome de Jesus, a orar pela juventude da igreja. Eu sei que tem muita gente estudando e tem muita gente trabalhando, mas tem muita gente também que poderia estar aqui conosco, que pode estar quarta-feira, eu espero em Deus que esteja. Então nos ajude a trazer a juventude da igreja quarta-feira. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos juniores. Convide seu filho, convide sua filha, convide alguém que venha com você. E a nossa expectativa é de que ao examinarmos a vida de Daniel e dos seus amigos, Deus possa fazer algo novo na nossa vida, na nossa juventude, e algo maravilhoso possa acontecer na vida desta igreja como consequência do estudo deste preciosíssimo livro de Daniel. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar. Interceder pela igreja. Eu sei que a Bíblia nos informa sobre isso. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. O nosso Deus é o Deus que ouve as orações. É o Deus que responde o clamor dos aflitos. Quantas coisas maravilhosas, quantos milagres estupendos Deus realizou na vida de Daniel, de seus amigos, como resultado de oração. A igreja precisa crer que Deus responde às orações. Então vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que Deus restaure a sorte da nossa igreja. Reaqueça o nosso coração, inflame as nossas almas. Vamos pedir ao Senhor que opere fatos marcantes na vida de cada um de nós que está aqui. Para que vivamos uma qualidade superlativa de vida espiritual, para a glória do Senhor.